Pessoal, olha só, então, dando sequência aqui nesse assunto sobre as máquinas de corte laser, nos momentos anteriores aí, nós conversamos brevemente sobre os principais componentes da máquina lá. Ah, então, sobre os principais componentes da fonte laser, eu comentei com vocês, então, nas primeiras ilustrações, eu utilizei como base, como referência para nós conversarmos em apenas um tubo de plasma, mas como nós comentamos, então, geralmente nas máquinas de corte nós vamos trabalhar com mais de um tubo de plasma, para conseguir obter uma potência mais elevada. Geralmente com um tubo de plasma nós vamos conseguir uma potência em torno de 300 a 400 watts, então se eu quero uma potência maior, eu preciso adicionar mais tubos de plasma em série. Então precisamos ir conectando, emendando, digamos assim, um tubo de plasma no outro, até conseguir a potência que nós desejamos. Naqueles tubos de plasma, como nós comentamos anteriormente, então nas duas extremidades nós vamos ter os espelhos, que são o espelho de saída, o output e o rear. Esses espelhos, para que o ressonador funcione corretamente, eles precisam estar 100% paralelos um em relação ao outro. Então, existe um procedimento que tem que ser seguido para a gente garantir que esses espelhos estão 100% paralelo esse em relação a esse, para fazer o alinhamento. Mais tarde, na sequência, eu mostro como que são ajustados, mostro como que é feito o ajuste desses espelhos aqui, brevemente. Então, a ideia básica é o seguinte: se esses espelhos estiverem um pouco desalinhados, descentralizados, nós vamos ter o feixe de laser com uma deformação, conforme ilustrado nessa figura aqui, ó, com uma deformação. Se o feixe de laser está deformado, como esse daqui, os espelhos não estão 100% paralelos um em relação ao outro, não estão com uma qualidade boa, o feixe de laser vai ficar descentralizado. Se eles estão bem alinhadinhos, nós vamos ter então feixe de laser bonitinho. Uma forma de nós verificarmos, de nós testarmos para identificar se o feixe laser está bom, é utilizando um bloco de acrílico. Eventualmente, quem trabalha, já atuou viu em alguma empresa aí, uma máquina de corte laser CO2, uma forma de verificar se o formato do laser está bom, a gente posiciona um bloco de acrílico a alguns metros da saída do ressonador, pode ser aí em torno de 3 a 6 metros na saída do ressonador, e é efetuado um disparo com o laser, geralmente na potência máxima da máquina, isso é 3.000 watts, 4.000 watts, por um período de 2, 3 segundos. O feixe de laser vai fazer um furo, vai fazer um buraco nesse bloco de acrílico. Geralmente a gente utiliza um bloco de acrílico com uma espessura aí em torno de 30, 40 milímetros, um bloco espesso, ou utiliza uma pistola de ar, então soprando ar no lugar onde o feixe de laser bate nesse bloco de acrílico, ou utiliza um aspirador de pó aqui sugando nesse local. A ideia básica então é dar um disparo no bloco de acrílico e conforme estiver a concentração de calor do feixe de laser, lembra que eu comentei, o feixe de laser sai do ressonador como se fosse uma barra, como se fosse um cano. Então, imagina um cano no primeiro momento. Então, esse feixe de laser vai bater no bloco de acrílico e vai furar, conforme tiver a concentração de luminosa, lá, a concentração do calor, digamos assim, no primeiro momento, nós vamos poder identificar então se os espelhos internos estão em boas condições e estão alinhados. Existem também equipamentos mais sofisticados aí para medir, equipamentos eletrônicos que plotam isso em gráfico, mas são equipamentos caríssimos que raramente se utiliza com os lasers CO2. O laser CO2 geralmente é feito um bloco de acrílico, é a forma mais fácil, mais barata, mais fácil de transportar, quem vai fazer manutenção longa distância, é mais tranquilo de se trabalhar com ele. Como nós comentamos, então, preciso emendar mais de um espelho em série, mas em alguns casos, para colocarmos eles na sequência, o nosso gerador de laser, a fonte laser, ficaria muito comprida. Então, o que se faz é utilizar espelhos de dobra, que vão dobrar o feixe de laser. Eu utilizo dois espelhos aqui, montados a 45 graus, então vamos fazer o laser dobrar aqui 90 graus, e posiciono aqui o espelho de saída e o rear no mesmo lado, o espelho de fundo no mesmo lado, certo? Dependendo da potência do ressonador, então, posso dobrar o feixe de laser uma vez, ou se for uma potência maior, posso dobrar mais de uma vez o feixe de laser. Então, tem algumas máquinas que o feixe de laser vai ser dobrado várias vezes, e vamos ter vários caminhos onde o feixe de laser vai passar. E quanto mais espelhos, de certa forma, complica um pouco a quantidade de mais componentes para nós fazermos o alinhamento.
Gostaria que vocês observassem no primeiro momento o seguinte: nós temos uma construção mecânica que precisa ser observada, que é lá no ressonador. Eu preciso que esses tubos de plasma, esses tubos de vidro estejam perfeitamente alinhados mecanicamente, centralizados, um retinho alinhado com o outro. Então existe um procedimento mecânico para nós garantirmos isso, que a gente coloca uma ferramenta aqui, ajusta os suportes para garantir mecanicamente que todos os tubos de plasma estão alinhados bem certinho, um em relação ao outro. Então, um procedimento mecânico para garantir esse alinhamento. E, posteriormente, existe um procedimento para fazer o alinhamento dos espelhos, certo? Então, para alinhar os espelhos, geralmente os espelhos, então, o espelho de saída e o espelho de fundo, tem um conjunto de parafusos para se ajustar. Então, basicamente, eles são montados em uma base que possui 3 parafusos aqui com um conjunto de mola. Então, um ponto é fixo. Nesse ponto aqui, se eu mexer, ele vai inclinar a placa nessa direção. Nesse ponto, se eu mexer, ele inclina a placa nessa direção. Então, eu consigo mexer ela em X e Y. Consigo deslocar, ajustar esse espelho. Da mesma forma, o espelho de fundo. Esse daqui, então, o espelho está montado aqui já com o sensor, aquele que é utilizado para medir a potência. Então, tem um ponto fixo e os 2 parafusos para ajuste dele. Então, eu consigo ajustar o espelho de fundo e o espelho de saída. Esses espelhos são refrigerados, então geralmente refrigerados a água. Então aqui tem refrigeração a água no sensor. Em alguns equipamentos não tem refrigeração a água, tem refrigeração a ar. Nesse daqui tem um sisteminha com as mangueiras de ar que utilizam no espelho de saída, no output. E além dos espelhos de fundo, então temos os espelhos de dobra. Esses aqui ilustram aqui os espelhos de dobra montados a 45 graus. Esse aqui tem as mangueirinhas entrando água no corpo do espelho. Então no corpo do espelho, na parte de trás, ele tem 2 conexões aqui para refrigeração, circuito com água. Esses aqui, nessa máquina, nesse equipamento, não possui ajuste. Esse daqui não precisa ser ajustado. Então, a partir daí, pessoal, eu gostaria que vocês observassem, dentro do que nós falamos até esse momento, que existe uma série de manutenções preventivas e cuidados que tem que se ter com relação ao laser, no sentido de garantir que a máquina vai funcionar bem propriamente dito. Por exemplo, começando lá nas manutenções preventivas, então, a própria turbina, conjunto de turbina ou rolamento. Dependendo do fabricante, alguns fabricantes, algumas turbinas permitem que a gente faça a troca dos rolamentos, e daí o fabricante vai especificar lá cada quantas mil horas tem que ser feita essa troca do rolamento, cada 4.000, 8.000 horas tem que ser feita a troca desse rolamento, limpeza, lubrificação, dependendo do equipamento. Alguns fabricantes, como por exemplo a Fanuc, pede para que seja feita a troca da turbina ao invés de trocar rolamento, e isso daqui é muito importante que seja respeitado, porque essa turbina tem contato direto com os gases que vão circular, então é ela que faz movimentar os gases que são usados lá para a geração do laser. Se houver algum dano nas vedações dessa turbina, pode acabar fazendo com que entre água ou óleo ou mesmo vazamento de ar para dentro do ar, do ambiente, para dentro do sistema do laser. Se houver algum vazamento de ar, até é mais fácil, só troca a turbina e segue o baile. Mas quando tem vazamento de água ou de óleo que contamina o sistema, aí a gente tem um problema muito grande. Então tem que ter um cuidado enorme com a turbina, fazer as manutenções dela direitinho. Essa turbina geralmente são motores de 2 polos e acionados por inversores de frequência, rodando lá na faixa dos 400 Hz. Essas turbinas geralmente vão trabalhar lá em torno de 24.000 RPM, cada fabricante muda um pouquinho algumas características, mas tem que ter um cuidado enorme então com relação às turbinas. Sempre que é feita alguma troca, tem uma série de O-rings, de borrachinhas, de vedações que tem que ser observados. Quanto aos anodos e catodos, aquelas peças que eu comentei que sofrem desgaste, também tem que ser trocados periodicamente. O fabricante vai informar lá a cada quanto tempo, tem que tomar um cuidado, porque essas peças vão montadas naqueles tubos de plasma, nos tubos a parte de vidraria, digamos assim, lá da máquina, que se no momento de desmontar um anodo ou de retirar um catodo, tem umas borrachas de vedação, tem umas vedações de silicone aqui, às vezes se um equipamento fica muito tempo trabalhando sem passar por uma manutenção, essas vedações acabam ficando ressecadas. E daí quando você vai tirar essa vedação de silicone ou desmontar aqui o catodo, tirar o catodo, tirar os anodos aqui desse material aqui, pode acabar quebrando esse tubo de plasma. Então
é bom sempre que, se em algum momento for fazer esse tipo de manutenção, tenha-se esses tubos de reserva, porque sempre existe o risco de quebrar algum, por mais cuidado que a gente tenha, sempre existe o risco de quebrar algum no momento de fazer a troca de anodo ou catodo. Mas esses componentes aqui sofrem desgastes, como eu comentei, à medida que ele vai sofrendo desgaste, ele vai soltando também sujeira naquele ambiente interno lá, que trabalha com baixa pressão. E esses próprios tubos de plasma, então, vão sofrendo também com o tempo, à medida que ocorre um desgaste nos espelhos e acaba havendo uma reflexão no tubo, ou se porventura houver um vazamento de água ou de óleo, pode acabar, após algum tempo, tendo a necessidade de se trocar esses tubos de plasma. Quando a gente observa que esse tubo começa a ficar com uma tonalidade meio amarelada, digamos assim, tem que substituir esses tubos e já começa a ter perda de rendimento na máquina. Nos sistemas do painel de gás aqui, existe uma série então de filtros e orifícios calibrados que são utilizados para garantir que a mistura de gás vai estar nos percentuais certos, tanto de hélio, de nitrogênio, quanto de CO2. Esses filtros, com o passar do tempo, então vão se obstruindo e tem que ser feita a troca. Mesmo em máquinas, por exemplo, nos lasers da Fanuc, que tem um painel de gás que essa mistura de hélio, nitrogênio e CO2 ela já vem feita no cilindro, então tem só uma entrada de gás do laser na Fanuc. Mas ainda assim tem um sistema para controle de pressão do gás aqui e tem um filtro de entrada ali, tem um sistema de filtro, orifício calibrado, tem que ser feitas manutenções também no laser da Fanuc de forma semelhante. Nessas máquinas também tem a bomba de vácuo lá, então a bomba de vácuo tem que ser feita a manutenção, tem que periodicamente ser trocado o óleo dessa bomba de vácuo, tem um sistema de filtro de óleo da bomba de vácuo, geralmente a cada 500 horas, 1000 horas aí tem que ser trocado o óleo, fio de óleo, dependendo da recomendação do fabricante, então cada pouco tem que ser feita essa manutenção aí, muito cuidado nas trocas de óleo também desse componente para não contaminar o sistema. Além das manutenções, aí, a própria bomba de vácuo ela tem uma vida útil razoavelmente limitada. Por exemplo, do tempo que eu trabalhei com máquina, dificilmente as bombas de vácuo passam muito das 15.000 horas. Então tem uma vida útil relativamente limitada. A turbina, alguns fabricantes recomendam trocar a cada 12.000 horas. Então tem uma série de manutenções no ressonador que precisa ser observadas. Além disso, a parte dos espelhos, então, os espelhos de saída, o espelho de fundo, os espelhos de dobra, esses espelhos têm que ser trocados periodicamente, por exemplo, cada 4.000 horas aí tem que ser feita a troca dos espelhos. Alguns fabricantes vão recomendar cada 2.000 horas ser aberto o sistema e ser feita uma limpeza desses espelhos, ou quando você percebe que está tendo problema com qualidade de corte, vai lá e faz um disparo no acrílico, vê como está o formato laser. Se o formato laser está ruim, tem que ser feita uma limpeza nos espelhos, ver se resolveu. E às vezes aquela sujeira que vai entrando com o próprio gás, ou mesmo a sujeira que vai soltando dos anodos e catodos, vai trancando nos espelhos, então tem que ser feita essa manutenção dos espelhos periodicamente. Esses espelhos são componentes relativamente caros. E se nós observarmos agora em todo esse conjunto, nós vamos ver que praticamente todos esses itens que nós comentamos até agora recebem de alguma forma um sistema de refrigeração, são refrigerados de alguma forma via água. Por exemplo, a fonte de alta tensão lá tem uma entrada de água para refrigerar as placas de alumínio, onde tem os componentes, os circuitos eletrônicos de potência. O modulador lá, o sistema com óleo que é utilizado com as válvulas, lá tem um sisteminha também, esse óleo ele aquece, e tem um sisteminha com água também para refrigerar o modulador. O shutter, que é aquela janela de saída, tem um espelho que quando o feixe de laser bate nele, joga água naquele bloco refrigerado para reter o laser internamente aqui. Então, é refrigerado por água. Da mesma forma, a turbina tem um sistema de refrigeração por água para manter a turbina na temperatura adequada. Os trocadores de calor, aqui onde o gás passa, então tem os radiadores que tem as entradas de água para manter a água na temperatura adequada e assim sucessivamente. Tudo isso é controlado lá por um circuito de controle principal, um painel de controle principal que vai ter lá um sistema ou com uma placa microprocessada ou com CLP para fazer o controle dela. Pessoal, no primeiro momento eu vou parar esse vídeo aqui e eu vou parar esse vídeo aqui então e na sequência eu dou continuidade em um outro material para explicar um pouco mais como funciona esse circuito de controle e finalizar essa parte aqui do ressonador.